A aula de hoje é sobre equações diferenciais de segunda ordem, tá? E o que é uma equação diferencial de segunda ordem? É qualquer expressão diferencial em que a derivada de maior ordem na expressão é uma derivada de segunda ordem, entende? A mais alta derivada que você vai encontrar em uma equação diferencial de segunda ordem é uma derivada segunda, tá bom? De uma forma genérica, você sempre é capaz de isolar a variável y duas linhas, a segunda derivada, como uma expressão que depende de x, a variável dependente, y, a variável dependente, e o y', que é a primeira derivada, a derivada de ordem imediatamente menor. Tá? Já a gente vê exemplos disso, para ficar melhor explicado. Assim, a gente tem o primeiro teorema, que é chamado de teorema da unicidade, da existência e unicidade da solução. Por exemplo, se você tem uma EDO que se encaixa nessa expressão 1, né? E essa função, essa expressão que você escreveu isolando a variável y duas linhas, ela for uma expressão contínua, bem comportada, a derivada dessa expressão aqui em x for contínua e bem comportada, a derivada dessa expressão aqui em y for contínua e bem comportada em uma certa região do espaço, o espaço formado por x, y, y'. Então, na variável x, no intervalo, uma vizinhança h em torno de um ponto x0 contido nessa região, vai existir uma e somente uma solução para a nossa expressão, para a nossa equação diferencial naquele formato 1, se forem aplicadas as condições iniciais, no caso em que você especifica a função e a sua primeira derivada em um ponto x0, quer dizer, eu disse que o meu y de x0 eu chamei de y0, apelidei de y0, meu y' em x0 eu apelidei de y1. Se você especifica a função e a sua primeira derivada, isso aqui a gente chama, na maioria das vezes, um problema de valor inicial. Não precisa necessariamente x ter dimensão de tempo, tá? É porque isso aqui lembra muito a questão da cinemática, quando você estuda lá no ensino médio, até no superior, né? Você quer saber o movimento dos corpos, você tem que saber a posição e a velocidade inicial. É só você lembrar do lançamento oblíquo. Se você tem posição e velocidade, você elimina o parâmetro tempo e você escreve a equação de trajetória, tá bom? Uma outra forma é você ter, ao invés de ter o problema de valor inicial, em que você especifica a função em um ponto e a primeira derivada dela em um ponto, para obter as constantes de integração, você pode especificar o valor da função nas extremidades do domínio da função. Imagina que a variável x vai de um valor A até um valor B. Não precisa ser igual aqui, tá? Eu deixei assim, porque é mais geral, mas pode ser igual também, tá? Aí você especifica o valor que a função, o y, que é a função que deve satisfazer a EDO. Você especifica o valor deste y nas fronteiras, né? Nas bordas do domínio da tua função, domínio x. Então você coloca no limite inferior, especifica o valor da função, especifica o valor da função no limite superior. A isso nós chamamos de problema de contorno ou problema de fronteira. Ok? Tudo bem, gente? São definições iniciais, não se apeguem muito, entendam e assistam o vídeo quantas vezes quiserem. Eu espero que fique bom, eu espero que essa minha abordagem de tentar gravar as aulas ajude bastante vocês, tá? Eu quero ajudar, mas para mim é tão novo, para mim acho que é mais novo do que para vocês. O curso de vocês é um curso EAD, né? Enfim, para mim é novo e eu espero melhorar essa abordagem todo dia, né? Dentro da classe das equações diferenciais de segunda ordem, existe uma classe de equações que é importantíssima, que é a mais fundamental, que você tem que saber resolver. As equações lineares, quase todos os problemas de física, da física teórica que a gente aborda, caem em equações lineares. Às vezes, os problemas que caem em equações não lineares, a gente trabalha em um intervalo do domínio tão pequeno, mas tão pequeno que você pode aproximar por uma equação linear. Olha só. Às vezes, quando o teu problema é não linear, tu dá um jeito de linearizar ele através de uma mudança de variável. Então, é fundamental, pelo menos para os físicos, saber resolver uma equação diferencial linear de segunda ordem. As equações diferenciais lineares de segunda ordem, elas são muito importantes, porque, por exemplo, ordens superiores de derivada são importantes para a física, mas até a segunda ordem
parece ser o mais fundamental possível, porque a segunda ordem, em termos matemáticos, nos fornece a concavidade da função. Né? Derivada em segunda ordem fornece concavidade. Se você for olhar, lembrar da cinemática, ela te dá a aceleração. A derivada da segunda ordem, da posição em relação ao tempo, te dá a aceleração. E a lei de Newton, a segunda lei de Newton, foi formulada em termos que pega até a segunda derivada da posição, até a aceleração. Tá? Então parece que a concavidade, as derivadas de segunda ordem, são um aspecto fundamental da natureza que a gente consegue ler através das equações. Tá? O que é interessante nessa expressão 5, ela é a expressão mais geral possível para uma equação diferencial de segunda ordem. Então tem aqui uma função de x que multiplica y duas linhas, tem uma função de x, uma b de x, que multiplica o y', tem uma função de x, um c, que multiplica o y. Isso tudo é igual a uma d de x. Todo mundo que não tem y, eu sempre isolo para esse lado daqui, tá? É muito importante isso. Pois bem. Então, gente, deixa eu só abrir aqui para o colega entrar. Essa é a expressão mais geral para uma equação diferencial linear de segunda ordem. Para ser linear. Então, se essas funções, o a de x, que multiplica o y duas linhas, o b de x, que multiplica o y', o c de x, que multiplica o y, se todos eles, simultaneamente, forem constantes, então eu digo que a minha EDO é uma EDO de coeficientes constantes. Se pelo menos um desses a de x, b de x, c de x forem uma função de x, que não seja uma constante, então eu digo que a minha EDO ela é de coeficientes variáveis. Se meu termo d de x é igual a zero, então eu digo que a minha equação é homogênea. Caso contrário, ela é não homogênea. D de x é esse cara bem aqui que fica isolado sem y. Tá? Beleza? Geralmente é o termo que é associado a alimentar o teu sistema, alimentar a fonte. Uma forma mais fácil de você escrever essa equação, que o pessoal gosta de fazer, você vai ver na maioria dos livros, é escrever da seguinte maneira. Considere os intervalos de x em que o a não seja igual a zero, porque senão você vai gerar uma singularidade, e isso não é agradável, pelo menos não agora. Então, os intervalos em que o a de x for diferente de zero, você pega essa expressão todinha aqui, essa expressão 3, e divide por a de x. Quando eu fizer isso, eu posso escrever dessa seguinte maneira. O a de x desaparece daqui, fica b de x sobre a de x, y', c de x sobre a de x, y, d de x sobre a de x, né? E aqui eu tenho meu y duas linhas sozinho. Bom, b de x sobre a de x eu chamo de p de x. C de x sobre a de x chamo de q de x. D de x sobre a de x chamei de r de x. Está aqui a expressão que eu vou trabalhar. Tá? Observe que facilmente você passa todo mundo que não é y' e todo mundo que não é o y duas linhas para o outro lado, você isola o y duas linhas, você vai ver que sobra para você uma expressão que ela é função de x, y e y'. Ok? Como a gente estava enunciando logo no começo da aula. Beleza? Observem que se esse r de x aqui for zero, você tem uma equação homogênea. Caso contrário, ela é não homogênea. Tá? E agora, para a tua equação ser de coeficientes constantes, é preciso que o p de x e o q de x sejam simultaneamente constantes. Não precisa ser igual, basta que eles sejam simultaneamente constantes. Se pelo menos um deles não for constante, a sua equação ela é de coeficientes variáveis. Beleza? E o teorema 2 traz para a gente uma coisa muito bacana, que a gente vai usar bastante. Dada uma equação diferencial ordinária do tipo 4, que a gente escreve desse formato aqui, com r de x igual a zero, ou seja, ela ser homogênea, que vai ser zero, se eu tenho duas funções, u de x e v de x, que são soluções dela, se eu coloco um u de x aqui, onde tem y, coloco um u no lugar do y, dá igual a zero. Se eu coloco um v no lugar do y e dá igual a zero, ou seja, cada uma, u de x e v de x, são soluções da equação homogênea associada, então a função que eu escrevo como combinação de u de x e v de x, uma constante c1, u de x, mais uma constante c2, v de x, ela será a solução também, e como ela é mais geral, ela vai ser a solução geral que a gente vai trabalhar. Beleza? E aí vamos provar
Vamos provar isso. Primeiro, eu vou escrever a minha equação lá de cima. Essa equação aqui, ó. Aonde tem y eu coloco u, aonde tem y eu coloco v, mas em todos os casos o meu r de x vai ser zero porque eu estou considerando equações homogêneas. Tá? E aí o que acontece? Quando eu faço isso, olha, vai escrever u, duas linhas, mais p, u, linha, mais q, u é igual a zero. Eu estou afirmando matematicamente como se isso aqui fosse uma frase dizendo: ei, gente, u é a solução da EDO. Tá entendendo? É isso que eu estou dizendo aqui nessa expressão. Aqui embaixo, estou falando a mesma coisa. Essa expressão te diz: ei, olha só, o V também é a solução da EDO. Entende? Quer dizer, V, duas linhas, mais P, V', mais QV igual a zero. Está te afirmando matematicamente que o V também é a solução. Tá? Então eu peguei ele de cima, multipliquei por C1, todinha, então faço a distributiva. Ó, C1 vezes esse, C1 vezes esse, C1 vezes esse, C1 vezes o zero. A de baixo, multipliquei toda por C2. Então, C2 vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse. Faz a distributiva, hein? E aí eu consegui escrever dessa forma bem aqui, ó. Tá? Observa que essas constantes, elas podem entrar e sair das derivadas, porque a operação de derivada é uma operação linear, bicho, né? Tem a linearidade. Então, é como se as constantes fossem transparentes à derivada, se a derivada estiver tomando uma função, né? Se a constante estiver sozinha, ela for derivada, ela leva o farelo, ela desaparece. Tá? O que eu quero dizer com isso? É que eu posso colocar esse C1 dentro da segunda derivada. Entende? Ó, meu C2 dentro da segunda derivada. Eu vou somar essas duas expressões aqui de cima, termo correspondente com termo correspondente, ó, mas já colocando as constantes para dentro das derivadas. Beleza? E aí eu vou ter isso aqui, ó. C1U, todo mundo derivado de segunda ordem, mais C2V, todo mundo nas duas linhas, mais P, C1U, C1 e U, linha, mais P, C2V, todo mundo derivado, mais o Q que multiplica C1U mais C2V, isso deve ser igual a zero, né? Porque eu somei todo mundo, lá de cima. Com isso, por causa da linearidade, você pode verificar isso aqui, ó. Essa soma de duas segundas derivadas escritas dessa forma vai ser a soma, a derivada das somas. Então você vai conseguir escrever aqui, ó, C1U mais C2V, todo mundo derivado de segunda ordem. Mais P, C1U mais C2V, todo mundo derivado de primeira ordem. Mais Q, C1U mais C2V, não é nada, não tem ninguém derivado, igual a zero. Esse cara aqui que se repete, ó, eu vou chamar de Y. E aí, quando eu faço isso, eu obtenho a versão homogênea da minha equação diferencial. Isso só pode significar uma coisa, bicho. A combinação de C1, de U de X e V de X é uma solução da tua EDO. Tá ligado? Beleza? E se a tua solução puder ser escrita como uma combinação de duas soluções diferentes, então a gente vai dizer que essas soluções são linearmente independentes. Tá? O que é isso? Ser linearmente independente nesse contexto significa que elas não são proporcionais entre si. Neste contexto, duas funções linearmente dependentes quer dizer que são proporcionais entre si. Era como se eu pudesse escrever o U de x é igual a uma constante alfa vezes V de x. Entende? Dependência linear, nesse nosso caso unidimensional, implica em proporcionalidade. Tá? A gente vai entender isso melhor quando você falar do Wronskiano. A gente vai falar do Wronskiano. Tá bom? E o que é interessante é que, quando elas são linearmente independentes, o U de x e o V de x formam um sistema fundamental de soluções. Mas por que eles formam um sistema fundamental de soluções? É porque toda equação diferencial linear de segunda ordem pode ser escrita como a ação de um operador diferencial na variável y. Tá? Eu posso reescrever a equação dessa forma e colocar em evidência os termos diferenciais com as devidas funções que multiplicam eles. E aí eu posso escrever meio que a ação de um operador sobre a variável y me fornece a função r de x. Tá? O operador diferencial atuou na função y e me dá o r de x. Mas sabe como é que o físico lê isso? O físico lê o seguinte, olha, eu tenho uma fonte de excitação
R de x, quando ela atua no meu sistema representado pelo operador linear L, o sistema se comporta como a função y. É daqui que vem o método da função de Green para resolver equações diferenciais não homogêneas. Né? A função de Green seria o seguinte: se a função R de x fosse um pulso unitário, a gente chama de delta de Dirac. Se R de x fosse um pulso unitário, o teu sistema físico se comporta como uma função de Green, que é característica do operador linear que representa o sistema. Entendeu? Então a função de Green seria, que a gente pode ver mais lá para frente, a função de Green seria a resposta do teu sistema físico a um pulso unitário. Tá? Mas aí voltando para cá, mais para essa questão, o teu operador linear, todo operador linear que gera essa equação diferencial linear, eles caem na questão dos operadores de Sturm-Liouville, que são uma classe de operadores lineares que podem gerar equações diferenciais, que tem a característica de serem operadores lineares autodisjuntos. Mas o que tem de bom no operador autodisjunto aí? O que tem de novo? O que chama a atenção no operador autodisjunto? O operador autodisjunto, ele tem a propriedade de que as suas autofunções que você obtém pelo processo de diagonalização, ou seus autovetores, autofunções, eles são linearmente independentes. Isso é pré-requisito para formar a base de um espaço vetorial. Tá? E isso significa que qualquer vetor ou qualquer função dentro daquela região do espaço sempre poderá ser escrito como uma combinação linear desses vetores do operador linear ou dessas funções. Tá? É nesse sentido que as soluções da minha EDO formam um sistema fundamental para a equação diferencial dada, uma base fundamental. Toda vez que você vai resolver um problema físico, é mais interessante você encontrar as autofunções do operador diferencial e tudo que você tiver escrever como combinação linear deles para você carregar o máximo de simetria possível e trabalhar com a menor quantidade de variáveis possível. Tá? O que é mais bacana também é que essa classe de operadores autoadjuntos tem a característica de ter o seu espectro de autovalores sempre nos números reais. Isso é importante porque eles representam observáveis físicos, representam coisas que você mede no laboratório. Tu não vai medir número complexo no laboratório. Entendeu? Beleza? Então, é nesse sentido que se eu tiver duas soluções, U de x e V de x, que possam ser escritas desta maneira aqui, elas vão ser linearmente independentes, e se tudo isso acontecer, elas ainda formarão um sistema fundamental. Tem uma definição muito importante, que ela vai nos ajudar sobre essa questão da dependência ou independência linear de funções, que é a seguinte. Essa é a nossa definição. Eu espero que a minha letra não esteja muito intragável, tá, gente? Desculpem aí. Estou me acostumando com essa mesa digitalizadora. Prometo que eu vou melhorar gradualmente, tá? Mas, por favor, paciência. Então, sejam F1, F2, vai embora. Fn, N funções. Tá? Um conjunto de N funções aí, tá bom? Esse determinante bem aqui, ó, W de F1 de x, F2 de x, vai embora. Tem o nosso Fn de x. Vamos escrever assim, ó. Torto aqui. F1, F2, Fn. Aqui embaixo, olha. F1, linha. F2, linha. Fn, linha. Vai embora. Né? E aqui embaixo eu vou ter que ter a derivada de ordem n-1, né? Que é por causa da contagem das linhas, tá? F2, derivada de ordem n-1, Fn, derivada de ordem n-1,
Tá bom? É só para tu ter N linhas, tá, gente? Porque aqui começou a contagem do zero. A derivada de ordem 0, 1, 2, 3, tal. Tem que ter N linhas, tá ligado? Por isso esse índice N mais 1 menos 1. Esse determinante aqui, ele é o nosso Wronskiano. Tá bom? É ele que vai checar a dependência ou independência linear, tá bom? Por que ele vai ser importante nesse caso da dependência? Olha, tudo torto, velho, horroroso. Ele vai nos fornecer a dependência e independência linear. Por exemplo, se o Wronskiano de U e V for diferente de zero, então U e V são linearmente independentes, tá? Se o meu Wronskiano das funções U e V é igual a zero, então U e V são linearmente dependentes. Bora ver isso aqui, gente? Então, é como se eu tivesse o seguinte, ó. Vou montar aqui o Wronskiano de U e V. U, V, tá aqui. Então, em cima, só as funções U e V, embaixo as derivadas. U', V', tá? Observe que é só isso, porque tenho duas funções, então vai de F1 até F2, certo? E aqui embaixo, a derivada vai ter a ordem N menos 1. Então tem duas funções, vai ter a primeira derivada, tá? Então vejam. Vamos analisar em termos do determinante. Quando vocês estudaram aí, quais as maneiras possíveis de um determinante ser igual a zero? Né? Eu conheço uma que é muito eficaz para a nossa explicação. Se uma coluna, se essas duas colunas forem proporcionais entre si, ou essas duas linhas forem proporcionais entre si. Certo? Porque no determinante, se eu tenho duas linhas proporcionais entre si, o determinante é igual a zero. Se eu tenho duas colunas proporcionais entre si, o determinante é igual a zero. Entende? Então, olhando para esse determinante, se eu tiver a questão do meu U for proporcional a V, como é que o meu determinante vai ficar? Vou escrever só W agora, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Ô, caramba, tô toda pegando esse negócio aqui. Tá, agora sim. Ah, agora ficou legal. Vai ficar U no lugar... Quer dizer, vamos dizer. Meu U é alfa V, então alfa V, V. Alfa V', porque alfa é constante, V'. Tá? Quer dizer, bicho, essa coluna é proporcional a essa, cara. Então, o determinante vai ser igual a zero, entendeu? Então, se isso acontecer, U e V são LI. Tá ligado? Compreende? Compreendes? Não. Enfim. Então, é isso que vai acontecer. Então, o nosso Wronskiano, ele vai ser uma ferramenta que vai nos ajudar a verificar a dependência e independência linear de duas soluções para uma EDO. Isso vai ser muito importante quando você for estudar, a gente for estudar o oscilador harmônico amortecido, tá? Que aí a gente vai ver que existem três regimes. Tem o subcrítico, o supercrítico e o crítico. Que a gente vai ter que lançar mão dos conceitos que a gente está vendo do Wronskiano aqui. É um exemplo mais clássico que temos para falar disso. Entende? Vou chamar esse desenvolvimento todinho aqui de passo 10. Tá bom? Então, ficou claro, eu acho que ficou mais claro qual é a importância de você ter o Wronskiano. Ok? Vou colocar como exemplo 1. Tá? Seno de x e cosseno de x são soluções de y, duas linhas, mais y igual a zero. Tá? Essa equação aqui é a famosa equação do tipo
oscilador harmônico, tá? Beleza? Famoso oscilador harmônico. Então, eu vou checar que elas são linearmente independentes. Primeiro, vamos verificar aqui. Vou chamar assim, y1 igual seno de x, tá? Então, a primeira derivada de y1 vai ser cosseno de x, né? A segunda derivada de y1, derivada de cosseno, menos seno de x, beleza? Como é que eu verifico se y1 é solução? Bom, eu substituo y1 na minha equação diferencial. Vou ter isso aqui, ó, y1, duas linhas, mais y1, tem que ser igual a zero. Vamos ver se é. O y1, duas linhas, é menos seno de x. O y1 é seno de x. Seno de x menos seno de x é zero. Ótimo. Então, realmente, de fato, esse cara ele é uma solução possível para a equação do tipo oscilador harmônico. Tá? Como é que eu faço, então? Bora prosseguir para o y2, tá bom? Então, o y2 ele é cosseno de x. Tá? Então, o meu y2' é menos seno de x. O y2, duas linhas, é menos cosseno de x. Beleza? Então vamos checar. Então eu vou ter que ter aquela equação lá. Agora para y2. y2, duas linhas, mais y2 deve ser igual a zero. Será? Então, quem é meu y2, duas linhas? Menos cosseno de x. Quem é meu y2? Cosseno de x. De fato, cosseno de x e seno de x são soluções dessa equação do tipo oscilador harmônico, certo? Agora vamos checar se elas são de fato linearmente independentes, se elas formam um sistema fundamental? Vamos! Como é que vai ser então? Então eu vou fazer o Wronskiano do seno de x e do cosseno de x. Então vai ser aqui, ó, seno de x, cosseno de x. Derivada de seno, cosseno de x, derivada de cosseno, menos seno de x. Como é que eu resolvo esse determinante? Produto dos elementos da diagonal principal, menos seno ao quadrado de x, menos produto dos elementos da diagonal secundária, cosseno ao quadrado de x. Colocar o menos 1 em evidência, você vai ter seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é a identidade trigonométrica fundamental, né? Então esse Wronskiano dá menos 1. Não deu zero. Então, de fato, essa base aqui, ó, seno de x, cosseno de x, são uma base linearmente independente. Eu digo que é uma base de funções, porque qualquer outra função, por exemplo, uma g de x qualquer, aleatória, pode ser escrita como uma constante C1, seno de x, mais C2, cosseno de x. Uma função h de x pode ser outra constante, sei lá, a, seno de x, mais b, cosseno de x. Quero escrever uma função, sei lá, uma outra função qualquer aqui, deixa eu ver, uma letra, M, o Marcelo de x, pronto. Vai ser então uma constante, sei lá, K1 seno de x mais K2 cosseno de x. O que eu aprendo de lição disso daqui? Que qualquer função dentro desse intervalo, nesse problema específico, pode ser escrita como uma combinação linear dessas soluções. Vai ser esse raciocínio que vai levar ao desenvolvimento da série de Fourier, tá? A série de Fourier é assunto avançado para a gente. Mas basicamente a série de Fourier vai ser uma combinação linear de osciladores harmônicos. Cada um representa uma oscilação fundamental. É outra história. Vamos lá. Tá bom? Como outro exemplo, você tem as funções. Função. Vou fazer aqui F1 igual a x e F2 igual
Kx, K é uma constante, tá? Proporcionais entre si. Não vou jogar nenhuma EDO, não. Só são proporcionais entre si, tá? Entre si. K é uma constante. Então, se eu fizer o Unosquiano de F1 e F2, o que é que eu vou ter? X, Kx. Aqui é 1 e a derivada daqui é K. Certo? Quer dizer, que é K vezes 1, você pode escrever assim também. Então, essa coluna é proporcional à outra. Então, o determinante é quanto? É 0. Já vou te dizer que o determinante é 0, mas tu quer ver, sei que tem gente que é teimosa, então bora fazer aqui, ó. Esse vezes esse dá o quê? Kx menos esse vezes esse. Kx. Deu 0. Tá? Mas só basta que tu tenha uma coluna proporcional à outra ou uma linha proporcional à outra, que vai dar 0 do mesmo jeito. Tá bom? Beleza? Temos ainda, avançando já a questão das equações lineares, nós temos as equações de coeficiente constante ou coeficientes constantes. São equações do tipo assim, ó, que você vai escrever assim, ó, um A, Y, duas linhas, mais um B, Y, linha, mais um C, Y, igual a 0. Observa que elas também são homogêneas aqui nesse caso, tá? Depois a gente estuda o caso das não homogêneas, tá? Você pode, da mesma forma, dividir todo mundo por A, sair multiplicando, enfim. Professor, eu posso fazer aqui na nota, divide todo mundo por A, simplifica? Pode. Mas não faz isso agora não, deixa assim. Ah, essa equação aqui é a nossa famosa equação do tipo oscilador harmônico. Tem que enxergar uma equação dessa como uma frase, ela é uma oração. O matemático, ele fala um outro idioma, o idioma da natureza. Grande livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos, meus amiguinhos. Então, quando você vê uma equação, essa equação, ela representa, tá? Ela representa, de alguma maneira, a natureza. O oscilador harmônico é uma equação característica de fenômenos em que tem uma partícula oscilando em torno de um ponto. Você tem vibrações, tá? Característica da presença de vibrações. Tá bom? 11. Vamos ver aqui. Esses aqui não importam. 12. E quando é no quadro de verdade, é melhor para mim, para eu enumerar. 13. Essa equação aqui de coeficiente constante dessa maneira, se o B fosse igual a 0, você tinha o oscilador harmônico. Uma equação do tipo oscilador harmônico. Tá? Mas quando esse B não é igual a 0, quando ela está desse jeito aqui, você tem o oscilador harmônico amortecido. Ele aparece em todas as áreas da física também. É quando você tem uma oscilação em torno de um ponto, ou uma vibração, e você está tendo dissipação de energia. Tá? A gente vai ver nos exemplos, mas é preciso que vocês entendam o que a equação quer dizer. Agora vai ficar mais fácil para vocês do ponto de vista matemático. Do ponto de vista matemático, sabe o que essa equação quer dizer, meu amigo? Quando todos esses coeficientes são constantes, significa que y, a solução da minha equação, ela tem que ser uma função que é proporcional às suas derivadas de ordem superior. Pois somente uma função proporcional às suas derivadas de ordem superior vai conseguir se comunicar através de constantes com suas derivadas de ordem superior. Somente uma função proporcional a essas derivadas de ordem superior vai obedecer isso aqui, ó, porque isso aqui é uma constante y, duas linhas, mais uma constante y, mais essa constante, entendeu? Bora ver como é que isso funciona? A função mais geral possível. Você tem várias classes de funções que podem ser proporcionais a derivadas de ordem superior. Seno e cosseno, como a gente acabou de ver, são proporcionais às derivadas de segunda ordem e derivadas de quarta ordem, sexta ordem, etc. Quer dizer, individualmente o seno e individualmente o cosseno, eles são proporcionais a derivadas de ordem superior que são pares, tipo assim, derivada segunda, derivada quarta, derivada sexta, oitava, enfim. Tá? Mas tem uma função que ela é proporcional a todas as suas outras derivadas. Tá?
E essa é a função exponencial. Então, eu vou procurar, quando você tiver uma equação de segunda ordem, linear, né, segunda ordem, de coeficiente constante homogênea, o que você vai fazer para resolver? O que tu vai fazer? Tu vai pegar e vai escrever que a tua solução que você procura, o y, ele deve ser uma coisa assim, e elevado a um lambda x, tá bom? Por que isso? Porque aí, quando você calcular o y', você vai ter um lambda e elevado a lambda x, ou no caso, lambda y, tá bom? Observa que se você derivar uma vez, cai um lambda. Então, se você fizer o mesmo raciocínio, o y duas linhas, você vai ficar com a derivada disso aqui. Lambda y', y' lambda y, então vai ficar lambda ao quadrado y. Ok? O que eu faço agora? Então, eu substituo esse cara aqui e esse aqui na minha equação diferencial linear de segunda ordem, coeficientes constantes e homogênea. E aí eu vou ter o seguinte. Quando eu faço essa substituição, aí vai ficar a lambda ao quadrado y mais b lambda y mais cy é igual a zero. Pegue seu y e coloque em evidência. A lambda ao quadrado mais b lambda mais c, que multiplica y, é igual a zero. Então, isso significa para a gente que existem duas possibilidades. Ou o teu y é igual a zero, mas eu não posso afirmar isso porque seria o mesmo que eu dizer que o y é igual a zero para todo valor de x, seria a solução trivial, não vale. O que tem que ser zero é esta expressão bem aqui, ó. Então, você vai ter a lambda ao quadrado mais b lambda mais c igual a zero. Olha quem apareceu pra gente aqui, né, gente? Quem é esse maluco aqui? Equação diferencial... Não, uma equação... Desculpa, equação quadrada, né? Equação do segundo grau. Beleza? Equação do segundo grau. Então, como é que você... Observa essa equação do segundo grau. E observa esse cara aqui, ó. Tá? Aqui virou lambda ao quadrado, aqui virou lambda e aqui não tem nada. Virou 1. Tá? Quando você, através dessa substituição, converte a tua equação diferencial linear de segunda ordem, coeficientes constantes homogênea, a uma equação do segundo grau, você tem uma coisa que a gente chama de equação característica. Tá feio. Equação característica. Beleza? Então você precisa resolver ela, tá? Para poder chegar na tua solução. Então, eu sei que o meu lambda vai ter dois valores, né? Meu lambda vai ser menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. E o lambda vai ter três possibilidades. Delta, né? Esse cara bem aqui, vou escrever bem aqui. O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Se o meu delta for maior que zero, vou ter raízes reais e distintas. Se meu delta for menor que zero, minhas raízes vão ser imaginárias, tá? Tá bom? E se meu delta for igual a zero, elas vão ser reais e iguais, tá? Só que para cada caso desse diferente, eu vou ter que resolver de uma maneira diferente.
E quando eu cair nesse caso bem aqui, eu tenho que construir uma nova solução linearmente independente. Tá? Mas acho que não dá tempo para isso hoje. Eu vou fazer um vídeo separado com a continuação disso aqui e mando para vocês, tá bom? No próximo vídeo que eu for fazer, eu vou resolver um para cada exemplo desse. E acho que eu vou ensinar vocês a fazer um gráficozinho também no Scilab, tá bom?